Hola chicos, bem-vindos a mais uma classe de língua espanhola. Sou a professora Elisiane e hoje vamos estudar um pouco mais a respeito do modo imperativo negativo. Vamos estudar o modo imperativo negativo, observar aí alguns detalhes sobre o seu uso. Para isso vamos utilizar o gênero textual HQ e também uma prescrição médica. Em língua, como eu já disse para vocês, na parte gramatical é o modo imperativo negativo. O objetivo da nossa aula é promover práticas do uso da língua espanhola de forma contextualizada, inseridas no universo social do estudante. A ver, para reflexionar, vamos pensar um pouquinho a respeito dessas frases. No vengas ahora, por favor. No comas tan rápido, no me esperes. Sabes dizer o que há em comum em todas elas? O que tem de comum aí nessas três frases? Não é tão difícil de perceber a princípio, né? Nós já percebemos aí, por exemplo, repetição da palavra no, indicando aí uma negação, certo? Vamos continuar falando a respeito das frases. Então, os três enunciados são de recomendação e tratam de proibições. Fala aí sobre proibição. Não venha, não coma, não me espere. Bien? Estão em el modo imperativo negativo, muito abundante, muito utilizado em los registros comunicativos, tanto oralmente ou na escrita. A saber, o imperativo é o modo verbal que se utiliza dependiendo do contexto para instruir, aconselhar, ordenar, permitir e rogar. Temos duas formas de imperativo. Imperativo afirmativo, temos o exemplo aí, abre esta ventana, essa janela, e imperativo negativo, para ser uma negação, não abras esta ventana. Já temos a atividade número 1, com o gaturro, diz aí nos quadrinhos, nunca te quedes a mitad del río. No segundo quadro, no dejes las cosas sin terminar. No terceiro, no te escondas. A continuação, no reprimas, sácalo, júgate, hácelo. E si te arrepentís, sabes que lo intentastes. Então, temos uma mensagem aqui bem positiva a respeito de você ser feliz, tentar, não se reprimir. Lee e identifica lo que é imperativo afirmativo e imperativo negativo. Então, aí nessas palavras que eu acabei de ler com vocês, nós temos o modo imperativo afirmativo e temos o modo imperativo negativo. Tente aí separar, anote aí no seu caderno o que é afirmativo e o que é negativo. Já voltamos para conferir sua resposta.
Muito bem, a corrigir. Vamos ver aí o que é afirmativo e o que é negativo. Então, imperativo afirmativo, temos aí as formas sácalo, júgate e hácelo. Bien? E no modo imperativo negativo estão aí nunca te quedes a mitad del río, nunca te quedes, no dejes las cosas sin terminar, no te escondas e no reprimas. Então, observe aí aquelas expressões de negação que sempre aparecem antes do verbo, nunca, e nas demais foi utilizada aí a palavra no. Atividade 2. Reflexiona e escribe qual es el sentido del enunciado, nunca te quedes a mitad del río. Agora, para você pensar um pouquinho, interpretar essa frase, essa declaração que ele faz, esse conselho que ele dá. O que quer dizer isso? Não, nunca pare na metade do rio, tá? Você vai responder, procure responder em espanhol. Vocês já sabem bastante, procure escrever e utilizar tudo que você já aprendeu. Na letra B, em las frases no te escondas e no reprimas. Piensa em um motivo que pode levar a alguém a esconder-se e reprimir-se. Quais poderiam ser os motivos, né, para fazer com que alguém se esconda, se reprima, tenha medo? Tá? Pensem um pouquinho, respondam e já voltamos aqui com a minha sugestão de resposta. Muy bien, a ver chicos, vamos comparar aí nuestras respostas. Bien? Não existe uma resposta única. A da professora aqui é a seguinte: o que significa então nunca te quedes a mitad del río? No parar, no desistir en el medio del caminho. Não parar, não desistir. Certo? A tua resposta pode estar um pouquinho diferente, mas se tiver o mesmo sentido, está correta. E na B, no te escondas e no reprimas. O que pode levar alguém a reprimir-se, a esconder-se? Então, a minha resposta é a seguinte, minha sugestão: la inseguridade, a insegurança, palavras negativas, né? Pessoas que dizem palavras negativas ao invés de incentivar, né? Falam sempre não dá certo, assim não dá, tá ruim, né? Então, a gente tem, durante o nosso dia mesmo, surgem várias mensagens negativas, mas não devemos acatá-las. Devemos, sim, deixar isso de lado, prosseguir, ser positivos. Bien? Sobre o imperativo negativo. A ver, para dar instrucciones en el imperativo negativo,
hay que usar algunas expresiones de negación antes del verbo, que son no, jamás, nunca. Tenemos ahí los ejemplos. No vengas ahora, por favor. Jamás comas tan rápido. Nunca te quedes a la mitad del río. Temos aqui agora uma tabela com a conjugação aqui do modo afirmativo e do modo negativo, bien? Do imperativo. Então, a gente vai fazer aí a comparação, prestem bastante atenção. Então, no afirmativo, com o verbo hablar, eu tenho aí habla. Habla tu habla, né? O que acontece no negativo? No hables. Hable usted, no hable. Hablemos com nós outros, no hablemos. Hablad, no habléis. Hablen ustedes, no hablen ustedes. Então, vocês podem perceber aqui, ó, que com ustedes, hablen e hablen. A forma verbal é a mesma. O que a gente fez? Apenas acrescentou ali a palavra de negação, a palavra no. Com aqui, com nós outros, acontece a mesma coisa, ó. Se repete, hablemos e hablemos, somente colocamos o no. Então, temos aqui particularidades com relação aqui a tu, a usted e a vosotros, nessa parte que vai exigir mais atenção de vocês. Temos agora com o verbo comer, verbo de segunda conjugação. Come ou no comas. Coma ou no comas. Comamos ou no comamos. Comed ou no comais, no negativo. Comam no afirmativo e no negativo no comam. Com o verbo vivir, verbo de terceira conjugação terminado em ir, temos aí no afirmativo vive, no negativo no vivas. No afirmativo viva, viva usted, no viva. Vivamos, no vivamos. Vivid, no vivais. Vivam, no vivam. A ler, vamos ver aqui agora esse texto, leiam, prestem atenção. Bien? Como padecer del corazón? No es difícil padecer del corazón. Basta tener una vida sedentaria, preocuparse por las más mínimas cosas y sobrecargarse de responsabilidades. Sugerencias especiales. Jamás hagas ejercicios. Vive en lugares contaminados. Fuma mucho. Consume bastante dulces em geral, engorda bastante. Vocês observaram aí? Então, o título diz como padecer do coração, algumas coisas que você tem que fazer para ficar doente, tá? Vamos ver aí, a continuação temos a nossa atividade. De que tema trata o texto? Vocês vão responder aí, procurem escrever em espanhol. Na letra B, para escrever o texto, o autor usa a ironia. Que efecto produz? Em la C, em el primer párrafo, o autor cambia linguísticamente o modo como apresenta suas ideias, identifica o cambio e explica por que lo hace. Então, tente se recordar aí do que nós lemos, responda e já voltamos para conferir as respostas.
Muito bem, vamos a corrigir então, né? Ver aí a sua capacidade de interpretação, como está, poner a prova de que tema trata o texto. Então, temos aqui a resposta. O tema é cuidar da saúde mental e física para não padecer do coração. O tema é esse, tá? Para não padecer do coração. Em la B, para escrever o texto, o autor usa a ironia. Que efeito produz? Os conselhos parecem ter mais efeito escritos dessa maneira. Por lo menos a mim me parece que sim, né? Quando ele coloca ali daquela forma, parece que fica mais agressivo e a pessoa cai mais na real, né? Em la C, em el primeiro párrafo, o autor cambia linguisticamente o modo como apresenta suas ideias, identifica o cambio e explica por que lo hace. Em lugar de poner lo que é bueno, o que ele faz? Pone lo que é malo. Essa que é a parte irônica aí também, né? Ele faz essa troca para ver se consegue atingir, para ver se ele tem mais eficácia no objetivo dele, né? Que é passar essa ideia de que você tem que se cuidar, não pode proceder de algumas maneiras para preservar sua saúde. Vamos para a atividade 4 agora. Cambia o imperativo afirmativo para imperativo negativo. Exemplo, temos aí o exemplo. Gasta muitas horas delante de tu móvel. No gastes muitas horas delante de tu móvel. Então aí, na primeira frase, a gente tem a afirmação. Na segunda, uma negação. E aí temos aí as frases A, B, C e D para você ler com calma, né? Analisando os verbos e tentando passar para o negativo. Modelo de conjugação, ó, gente, com o tu, que é o que você vai usar aqui, tá aqui embaixo para te ajudar. Então, hablar, terminado em ar, no hables. Se o verbo termina em er, comer, no comas. Se o verbo termina em ir, no vivas. Confere aqui, então, ó, essa dica que a professora colocou, no momento de realizar a atividade você vai conseguir, tá? Um tempinho aí, já voltamos. Muito bem, listo, a corrigir. Vamos ver aí se você seguiu a dica que a professora deu, se você conseguiu acertar. Então, se vive em lugares contaminados, se quedou no vivas, em lugares contaminados. Fuma muito? No fumes. Continuando, consume bastante dulces em geral? No consumas. Engorda bastante? No engordes muito.
Então, temos aí sempre a palavra, a expressão utilizada antes do verbo para indicar a negação e o verbo aí no modo de conjugação no negativo, imperativo negativo agora, tá? Agora te toca a ti. Temos aí mais uma atividade. Los niños y los adolescentes españoles pasan demasiado tiempo delante de móviles, tablets, ordenadores y televisión, tanto a diário como em fim de semana. Na verdade, não são só os ninhos e adolescentes espanhóis, né? Nós, brasileiros, também passamos muitas horas e muito tempo diante de telas. Delante del leído, escribe 3 frases com recomendações para cambiar este hábito. Então, diante disso, né, desse fato, eu peço que você escreva 3 frases com recomendações para modificar, mudar esse hábito. Temos aí uma sugestão, um exemplo. Nunca percas os momentos em família para estar delante de uma pantalla, para estar diante de uma tela. Não faça isso, nunca percas os momentos em família. E aí você vai pensar, vai utilizar aí, vai usar a tua criatividade e vai escrever 3 frases. Um tempinho aí para isso e já voltamos. Muito bem, vamos a corrigir. Então, na verdade, não é bem uma correção. Vou mostrar aqui as minhas frases, minhas sugestões. Com certeza de vocês está diferente, mas espero que vocês tenham conseguido fazer a utilização do modo verbal no imperativo negativo, bien? Então, temos aqui a primeira frase. Padres, no dejen de tener um tempo livre em família. Uma recomendação para os pais. Los niños deben disponer de una amplia variedad de actividades que puedan realizar en su tiempo libre. Y a tercera, no dejes televisores, los iPods e outras pantallas em la habitación. No quarto, tá? A habitação é o quarto de dormir, então procure não deixar computadores, televisores no quarto. Bien? Que aprendemos em la clase de hoje? Leemos una HQ y una prescripción médica, localizamos las informaciones implícitas y explícitas en los textos, vimos cómo se forma el imperativo negativo y hicimos actividades para practicar el contenido trabajado. Muchas gracias, chico, por tu atención y hasta luego.